Boa tarde. O nosso grupo vai apresentar o artigo Os efeitos das espécies invasoras no declínio da riqueza de espécies, uma meta-análise global, de Mollett e colaboradores, publicado em 2017. Esse estudo trata de um tema muito importante para a ecologia e para a conservação, o impacto das espécies invasoras sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas. Eu vou falar um pouco sobre a introdução. As espécies invasoras são organismos que se espalham em locais fora da sua área de origem e causam impactos negativos no ambiente. Elas competem com as espécies nativas, alteram as relações alimentares e podem provocar a redução da biodiversidade, ou seja, a diminuição do número de espécies em um ecossistema. O estudo de Mollett ele analisa em escala global como diferente características das espécies invasoras, como o tipo de alimentação, o grupo taxonômico e o tipo de habitat influenciam essa perda de espécies. Por isso, os autores fizeram uma meta-análise, reunindo dados de 185 estudos publicados no mundo todo, comparando ecossistemas invadidos e não invadidos. O objetivo é entender quais fatores tornaram uma invasão mais prejudicial à biodiversidade e, assim, ajudar na criação de políticas de conservação e manejo ambiental mais eficazes para resolver essas ações. A metodologia do artigo referido se inicia com os critérios de seleção, ao qual começa com a busca de dados, a partir de utilização de conjunto de dados existentes e a adição de novas referências. Essa base de dados foi extraída do Web of Science, com o uso de termos como perda de biodiversidade, riqueza de espécies, espécies invasoras e exóticas. Foram selecionados estudos que manipularam experimentalmente invasões de espécies, ou estudos observacionais que comparavam ecossistemas invadidos com um controle, sem invasor. A partir de uma vasta busca por dados, chegou-se à conclusão que o conjunto final de dados incluiu 185 estudos que forneceram 253 valores numéricos de mudança na riqueza de espécies devido à invasão. Os artigos selecionados precisavam reportar uma medida média da riqueza de espécies e uma medida de erro correspondente, tanto em ecossistemas invadidos quanto nos não invadidos, chamados de controle. A extração de dados foi feita a partir de valores fornecidos no texto ou por digitalização de gráficos. Os critérios de localização geográfica correspondem às coordenadas geográficas que foram extraídas diretamente ou estimadas. E os tipos de habitats foram determinados utilizando o ArcGIS 10.1, com uma camada global de ecorregiões terrestres. E a categorização dos dados, sendo invasores classificados em 5 posições tróficas. Exemplo, produtor primário, herbívoro, e comunidades, classificadas em 6 grupos taxonômicos. Exemplo, plantas e insetos. O segundo método, ele tem a ver com a análise de dados com base em estatística. O método principal é uma meta-análise de efeitos aleatórios, usada porque os estudos eram muito diferentes entre si. A métrica de efeito é uma variável resposta, que é a razão da resposta, RR. A fórmula é RR igual a experimentação sobre controle. E a interpretação é a seguinte: RR igual a zero seria sem efeito, RR maior que zero seria positivo quando o invasor aumentou a riqueza. E RR menor que zero seria um efeito negativo quando o invasor diminuiu a riqueza. A ponderação é usada por variância inversa, quando estudos com menor erro, mais precisos, tiveram maior peso na análise. O teste de heterogeneidade foi usado para testar se as diferenças observadas entre os níveis de um fator eram significativas, ou seja, se essas diferenças não eram devidas apenas a erros de amostragem.
e se, de certa forma, esses efeitos estariam ligados por localização. E a terceira metodologia é com base no viés de publicação, que é um método utilizado para avaliar se os resultados publicados eram tendenciosos. Por exemplo, favorecendo apenas achados altamente significativos. Para isso foi utilizado o gráfico de funil, que o viés de publicação foi avaliado visualmente através de um gráfico de funil, que seria tamanho da amostra versus tamanho do efeito. E utilizando também o teste estatístico, que testaria a assimetria do gráfico de funil usando uma regressão linear ponderada do efeito do tratamento no erro padrão do efeito. Então, uma assimetria baixa sugeriria um viés de publicação. Os resultados obtidos foram que a posição trófica das espécies invasoras, isso é, o lugar que ela ocupa em uma cadeia alimentar, afeta a biodiversidade. Então, foi constatado que espécies predadoras causam uma grande perda de biodiversidade, sendo 21% nos hábitats aquáticos e 27% nos hábitats terrestres, o que causa uma maior perda de espécies. Isso acontece geralmente porque espécies predadoras e invasoras, elas eliminam presas nativas e alteram toda a cadeia alimentar. O segundo grupo foi o grupo de produtores primários, plantas e algas. Eles vão reduzir a riqueza de espécies em cerca de 16%. Plantas ou algas invasoras, elas vão competir com as espécies nativas por luz, nutriente e espaço, que vai diminuir a diversidade. O terceiro grupo foi o grupo de onívoros. O efeito é variável a depender do ecossistema, porque geralmente espécies onívoras elas se alimentam de diferentes fontes, o que o impacto pode ser menor ou maior, conforme o ambiente e as espécies que estarão ali presentes. O quarto grupo foi o grupo detritívoros. Nesse grupo acontece da diversidade aumentar em ambientes aquáticos. Isso vai ocorrer porque essas espécies elas geralmente ajudam na decomposição e reciclagem de nutrientes, que vai poder favorecer outras espécies. Então, o resultado obtido foi que os efeitos eles dependiam dos tipos de hábitats, e o objetivo aqui foi avaliar onde essas invasões causariam maior perda de espécies. Então, o gráfico está mostrando isso e comparando com os diferentes tipos de hábitats aquáticos e terrestres. Então, o eixo vertical ele indica o tamanho médio do efeito. Os valores negativos significam a redução da biodiversidade. Os valores positivos significam aumento da biodiversidade, enquanto que a linha em zero significa que não houve efeito significativo. Então, segundo o gráfico, nos ambientes aquáticos de água doce e marinhos, os efeitos ficaram próximos de zero. Ou seja, nesses ambientes tiveram pouca mudança significativa. Em áreas úmidas, houve uma maior variação, mas sem padrão definido. Enquanto que nos ambientes terrestres, as florestas temperadas e ecossistemas mediterrâneos tiveram as maiores reduções na riqueza de espécies. Os círculos pretos abaixo de zero representa isso. Campos e florestas tropicais também apresentaram uma queda, porém essa queda é menos intensa. Desertos e regiões boreais mostraram impactos menores. E se conclui com tudo isso que as invasões elas vão causar maior perda de biodiversidade em hábitats terrestres, principalmente em florestas temperadas e mediterrâneas, enquanto os hábitats aquáticos eles vão sofrer impactos menores ou variáveis. Quanto aos resultados da classificação taxonômica dos invasores,
O objetivo foi comparar os efeitos de diferentes grupos biológicos de invasores de espécie nativa em habitats aquáticos ou terrestres. E esse gráfico vai justamente representar o tamanho do efeito, aonde abaixo de zero significa redução da biodiversidade, acima de zero representa um aumento da biodiversidade. Em ambientes aquáticos, os estudos mostraram que os detritívoros causam um efeito positivo, podendo aumentar a diversidade. Os predadores e produtores causam redução da riqueza de espécies. Os onívoros tiveram efeito variável. Em ambientes terrestres, os produtores, plantas invasoras, apresentam maior efeito negativo, reduzindo bastante a biodiversidade. Predadores e onívoros também diminuíram a riqueza de espécies. Detrívoros e herbívoros tiveram impacto menor ou neutro. E a conclusão sobre isso é que predadores e produtores invasores eles são os grupos que mais prejudicam a biodiversidade, enquanto espécies detritívoras aquáticas podem ter efeitos positivos. Os resultados que foram obtidos quanto os efeitos da invasão nas comunidades receptoras foram que os grupos dessas comunidades nativas que mais sofrem com a invasão, em primeiro lugar está o grupo das aves, com a redução de cerca de 41% na riqueza de espécies. Em seguida vem as plantas, com uma redução de cerca de 28%. Em terceiro lugar vem os artrópodes, os insetos, com cerca de 19%. E em quarto lugar vem as algas de ambientes aquáticos, com 31% de perda. Então, isso significa, né, que o impacto dessas invasões varia entre os grupos, o que é a chamada heterogeneidade significativa. Ou seja, isso significa que nem todos os organismos vão responder da mesma forma às invasões. Bom, chegando aqui na distribuição espacial da perda de espécies, percebemos que os pesquisadores eles investigaram se os impactos das espécies invasoras iriam variar conforme a localização geográfica. Então, ela foi analisada a distribuição espacial do tamanho do efeito, ou seja, né, ali quanto a riqueza de espécie diminui em diferentes regiões do planeta, em que os resultados mostraram que não existe um padrão global claro de correlação espacial, né? Com o coeficiente de Moran muito baixo, o que significa que em escala mundial as perdas elas não vão seguir uma tendência previsível. Porém, no entanto, quando os dados foram avaliados separadamente, observou-se uma autocorrelação espacial significativa, por exemplo, aqui no continente europeu, né, na Europa, o que indica que regiões próximas apresentam perdas de biodiversidade semelhantes, enquanto na América do Norte, por exemplo, não houve correlação significativa. Esses resultados eles vão sugerir que, embora existam padrões regionais, especialmente na Europa, onde há mais estudos, claro, os efeitos das invasões são muito mais variáveis e dependem do contexto ecológico e geográfico de cada área. E o mapa que está aqui ilustrado nesse slide, né, ele representa muito bem essas diferenças com, aqui, se você observar a legenda, com as cores representando o grau de impactos em diferentes locais a nível mundial. Seguindo aqui para comparação com a lista das 100 piores espécies invasoras, segundo o ISSG, que traduzindo para o português seria Grupo de Especialistas em Espécies Invasoras, teve o propósito de verificar se essas espécies que são consideradas as piores invasoras do mundo
por esse grupo, né, elas realmente causavam as maiores perdas na biodiversidade. O que, surpreendentemente, os resultados mostraram, digamos assim, o contrário, né? Porque espécies não incluídas na lista, elas causaram uma redução significativa de 14,85% na riqueza de espécies, né? Enquanto aquelas listadas pelo ISSG, o grupo de pesquisa, não apresentaram diferenças assim tão significativas em relação ao zero, né? Então, ali nem sempre vão provocar os maiores impactos, digamos assim. E isso indica que a lista ISSG ela não pode refletir completamente a gravidade real dos danos ecológicos, já que espécies menos conhecidas elas também podem gerar grandes perdas de biodiversidade. A grande diferença entre grupos, né, ou seja, a heterogeneidade, acho que é assim que pronuncia a palavra, mas enfim, foi estatisticamente não significativa, o que reforça que a classificação atual talvez precise ser revista. Então, portanto, este resultado chama a atenção para a necessidade de reavaliar os critérios utilizados para rotular uma espécie como grande invasora, considerando dados empíricos e não apenas notoriedade ou distribuição geográfica, né? Seguindo aqui para o viés de publicação, o estudo vai mostrar um gráfico de funil, que está aqui representado, que serve ali para verificar se os resultados eles podem estar influenciados por viés de publicação. Ou seja, se só os estudos com resultados negativos foram publicados. No gráfico, aqui a gente pode observar que existem pontos, e cada ponto que está aqui nesse gráfico vai representar um estudo. No eixo de baixo, nós temos o tamanho do efeito e no eixo lateral o tamanho da amostra. Então, ali o formato desse gráfico ele ficou bem equilibrado, como um funil simétrico, né? Que a gente conhece, o que mostra que os dados eles são bem consistentes e que não há uma tendência de publicar apenas resultados que vão ali mostrar grandes perdas na biodiversidade. Né? Então, em resumo, né, o que a gente pode tirar desse gráfico é que ele vai confirmar que os resultados da meta-análise eles são sim confiáveis, porque vão reunir estudos com diferentes tamanhos de amostras e com resultados variados ali, né? Resultados positivos, neutros e negativos. Assim, a conclusão geral do artigo não foi distorcida por esse tipo de viés, né? Na discussão, os autores destacam que as espécies invasoras estão entre as principais causas de perda de biodiversidade no mundo, logo depois da destruição de habitats. Quando uma espécie chega a um novo ambiente e consegue se espalhar sem controle, ela pode mudar totalmente o equilíbrio ecológico. Os autores mostraram que, em média, uma única invasão pode reduzir até 17% da riqueza de espécies locais, e isso é muito expressivo. Só que o impacto não é igual em todos os casos, depende do tipo de organismo invasor e do ambiente onde ele se estabelece. Entre os grupos analisados, os predadores invasores foram os mais destrutivos. Um exemplo clássico é o peixe do Nilo no Lago Vitória, na África. Depois que ele foi introduzido, mais de 200 espécies de peixes nativos desapareceram. Esse tipo de invasor altera toda a cadeia alimentar, muda as relações entre presas e predadores e até o funcionamento do ecossistema. Já as plantas invasoras, que representam cerca de 85% das espécies estudadas, também causam grandes impactos. Elas reduzem a diversidade vegetal e tornam o ambiente mais simples e homogêneo, o que afeta insetos, micro-organismos e animais que dependem dessas plantas. Ou seja, o efeito se espalha por todo o sistema.
Apesar disso, nem todas as invasoras geram consequências totalmente negativas. O artigo destaca que algumas espécies aquáticas detritívoras, que se alimentam de matéria orgânica morta, podem até aumentar a riqueza de espécies, porque ajudam na decomposição e melhoram a qualidade da água, criando condições para o crescimento de algas e micro-organismos. Mas, mesmo quando o efeito parece positivo, ele muda a forma como o ecossistema funciona, alterando processos e interações entre espécies. Os autores também perceberam que esses impactos variam muito entre as regiões do planeta. As maiores perdas foram registradas em ambientes temperados, como a Europa e a América do Norte, onde existem mais estudos. Já nas regiões tropicais, como a América do Sul e a África, há pouca pesquisa, o que significa que provavelmente estamos subestimando os impactos nas nossas próprias áreas. Outro ponto importante é que as invasões não acontecem isoladas, elas costumam se espalhar em cadeia. Áreas próximas de locais já invadidos têm mais chances de serem afetadas. É um verdadeiro efeito dominó ecológico. Por isso, o manejo precisa ser rápido e preventivo antes que a espécie se espalhe. Por fim, os autores chamam atenção para algo muito interessante. As listas das espécies mais perigosas do mundo nem sempre refletem a gravidade real dos impactos. Algumas invasoras muito estudadas recebem destaque, mas outras, menos conhecidas, podem estar causando perdas ainda maiores de biodiversidade. Isso mostra que as políticas de controle e manejo precisam ser revistas, avaliando cada caso de forma individual, considerando o tipo de invasora, o ecossistema e o grau de dominância. No geral, o trabalho deixa uma mensagem muito clara. As invasões biológicas não representam apenas a perda de espécies, mas uma transformação completa dos ecossistemas. Quando uma espécie começa a alterar processos como a ciclagem de nutrientes, a produtividade e as relações entre os organismos, ela se torna ecologicamente dominante. Por isso, entender essas dinâmicas é essencial para agir antes que o impacto se torne irreversível. Em outras palavras, o problema não é só onde as invasoras estão, mas como elas transformam o ambiente onde chegam. E essa é a principal reflexão que o artigo nos traz. Prevenir é sempre mais eficiente do que tentar remediar depois que o equilíbrio já foi quebrado.